Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde aos internautas que nos acompanham nesta reflexão no meu canal no YouTube, no Facebook. Depois a gente passa para o YouTube também, né? Para a gente poder estender um pouquinho mais os recursos que a doutrina espírita nos oferece. E eu tenho dito que isso é fruto positivo da pandemia, que nem tudo que é ruim só tem frutos negativos. Nós espíritas tivemos que aprender a usar a tecnologia, né? Hoje você tem muito material à disposição, chegando a muitos lugares, inclusive fora do Brasil. Então é muito bom estar contando com vocês presencialmente aqui na Casa Espírita João Guione, em Campo Largo, no Paraná, e com os internautas que nos assistem ou assistirão futuramente. Eu faria uma pergunta e eu mesmo posso responder. Há quanto tempo nós temos a presença de Jesus com o seu Evangelho? Hoje nós temos uma construção aí do lado, né? Vamos ter um pouquinho de trabalho. Será que se pedir para ele não bater por meia hora, ele atenderia? Né? Vamos ficar um pouquinho comprometido por causa desse barulho. Mas não tem problema. A gente fala mais alto, estão me ouvindo bem aí atrás? Então, vamos lá. Nós temos o Evangelho há 2000 anos. Se pensarmos em outros representantes da bondade divina para nos trazer lições, nós tivemos antes dele os profetas, tivemos os filósofos, como Sócrates e Platão, Aristóteles, tivemos Francisco de Assis, mais recentemente um outro Francisco Cândido Xavier. E há 166 anos, agora 18 de abril, 166 anos, a doutrina dos Espíritos. E a gente olha para o mundo e dá a impressão que o mundo não melhorou. Que não tivemos melhoras, tivemos. Mas será que tivemos melhoras na velocidade necessária? Ou em conformidade com tudo aquilo que Deus já nos mandou de recursos? Com todo o apelo que Deus já dirigiu aos nossos corações? Será que nós já tivemos o resultado necessário ou esperado? Já temos uma condição de vida melhor? Com menos sofrimento, com menos miséria, com menos dor, com menos conflito? Não. Parece que é tão lenta essa mudança. E por quê? Porque nós não praticamos. Nós sabemos dos recursos, nós temos os recursos, mas não os vivemos. Eu estou falando de uma maneira genérica, mas olhando para a situação da humanidade, nós não vivemos aquilo que foi enviado até nós, humanidade, neste mundo escola. E por que não vivemos? Muitas vezes eu tenho dito que é por falta de fé ou pouca fé. Então, na dúvida, a gente acende uma vela ao santo e outra ao capeta. Ou seja, um pé lá, outro cá. Muitas vezes por comodismo. Muitas vezes, falávamos há pouco ali com a Leonora, porque nós ficamos terceirizando as responsabilidades. Queremos que os outros resolvam. Que o padre resolva, que o pastor resolva, que os espíritos resolvam, aqueles espíritos que consideramos santos nos tragam as soluções prontas, e a coisa não funciona assim. A tarefa de transformação é nossa. Então nós temos que pegar as lições que Deus nos mandou e vivê-las. Vivê-las na prática. O Evangelho de Jesus é preciso que pratiquemos. E esta prática chamamos de caridade. A prática do bem. O Evangelho, se resumirmos, ele traz a lei do amor. Mas é uma lei do amor com a proposta ativa, de execução, de ação. Tanto que Jesus, em João, não lembro qual o versículo e capítulo, ainda não decorei a Bíblia, vai dizer que, bem, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo,
ele conclui que essa prática é necessária e é a única saída. E intitula esse capítulo Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É o amor em exercício. É o produto resultante do amor. É o amor que age. Às vezes eu brinco com as pessoas, nas minhas falas, que o amor por si só não tem utilidade nenhuma. Claro que é uma força de expressão. Porque quem ama, produz. Então talvez ainda não produzamos porque nos falta amar. Amar verdadeiramente. Não é amar as coisas externas. É chamar esse sentimento para dentro de nós. É instalar o Evangelho em nossos corações. E aí que ele possa trazer resultados. E este resultado se chama caridade. Então Kardec intitula o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Mas como todo o material trazido por Kardec, além evidentemente do raciocínio genial, da genialidade dele, da capacidade dele, evidentemente ele não pegou isso dele. Ele pegou dos ensinos que os Espíritos trouxeram. Depois, para produzir o Evangelho, ele pegou dos ensinos de Jesus. Porque ele não partiu de Jesus, ele chega em Jesus. Porque, conforme nos mostra Cosme Massi numa de suas conferências, e Kardec chega à conclusão que a lei de Deus, na sua pureza, é pregada por espíritos puros. É transmitida por espíritos puros. E Jesus, sendo um espírito puro, o que ele pregou era a lei de Deus. Então ele chega em Jesus. E analisando os ensinos de Jesus e as lições que os Espíritos nos trazem, ele produziu este capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O único caminho é a caridade. É a ação na direção da prática das lições que o Cristo nos trouxe. Mas ele não fala de caridade só no Evangelho. Ele já fala muito de caridade com os simples Espíritos no Livro dos Espíritos. Porque ele foi concluindo ao longo da organização de O Livro dos Espíritos que a caridade era o caminho. E aí quando ele vai expandir a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a terceira parte, encontramos as leis morais. O Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. A terceira parte, as leis morais. Quando ele expande essa terceira parte, as leis morais no Evangelho, é que ele vai fazer um encontro da doutrina dos Espíritos com Jesus. E de forma brilhante, esclarecendo as lições trazidas pelo Cristo, conforme o próprio Cristo prometera. Um novo Consolador para relembrar o que ele tinha dito e esclarecer todas as coisas. Promessa do próprio Cristo. E Kardec trata desta promessa no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois da publicação do Livro dos Espíritos, eu não lembro a ordem dos outros, ele produz o Evangelho segundo o Espiritismo expandindo essa terceira parte das leis morais. Porque ele conclui que as leis morais, os 10 troncos de lei que ele encontra nessa terceira parte, vai somar, ou vem expandir, ou vem ao encontro do Evangelho de Jesus. E por isso, ele produz o Evangelho segundo o Espiritismo e coloca nesse 15º capítulo, Fora da caridade não há salvação. Concluindo que o único caminho é a prática do bem. Se queremos um mundo melhor, dentro de nós e fora de nós, é preciso que produzamos na direção das lições trazidas por Jesus. Não tem outra saída. Podemos fugir, podemos deixar para depois, podemos postergar, mas o dia que tivermos e conquistarmos um mundo melhor, é porque colocamos em prática as lições do amor, na forma de caridade. E eu sempre lembro, quando falo desses temas do resultado da prática, eu proponho para as pessoas que estudem, e leiam e estudem, o item 41 do livro Pão Nosso,
E o título é No Futuro, onde Emmanuel, através de Chico Xavier, nos traz lições sobre este futuro quando nós colocarmos em prática. O que é salvação? O que seria salvação? Fora da caridade não há salvação. Salvação é chegarmos mais rapidamente no nosso destino, que é a perfeição. É caminharmos na direção da perfeição, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, propõe Jesus. Portanto, salvação é sairmos das nossas perturbações, das nossas dores, dos nossos sofrimentos individuais e, por conseguinte, coletivos, porque somados, a humanidade, nós temos uma soma grande de perturbações e de doenças, é sairmos disso. A única saída é a prática do bem, não há outra. Por isso, Kardec intitula esse capítulo Fora da Caridade não há salvação. E ele pega como base, entre tantas lições recebidas dos Espíritos, mas traz essas lições ao encontro de Jesus, quando ele pega a lição do Cristo, que está em Mateus 25, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Eu vou tratar apenas uma pequena parte desse capítulo. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, separar ovelhas e cabritos, colocará à direita as ovelhas, porque são os benditos de meu Pai. Claro que algumas palavras aqui estão interpretativas, tá? Porque não estou a ler, né? Por quê? E aí os justos perguntam, por que estaria... Aí ele responde, porque quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, desabrigado me abrigaste, doente ou preso me visitaste. Quando fizemos isto a ti, perguntam os justos, se não ouvimos? Na verdade, quando fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, e a mim que fizeste. O que é isso? Dar de comer, de beber, abrigar, visitar. E aí este visitar, quando doente ou preso, ele engloba uma lição um pouquinho além da caridade. Um pouquinho além, reforçando a caridade, que ela não é só material. Não é esmola. Esmola é a parte mais fácil de fazê-lo. É a parte mais simples de fazer. Fazer caridade com bens materiais é a mais simples que tem para fazer. Mas aquela caridade mais profunda, de entrega, de doação, de se doar, é a mais meritória. É a mais importante. Então, é preciso que façamos esta ação na direção da prática do bem. Por isso Deus nos coloca nessa escola convivendo com as pessoas, seja no lar, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade de uma maneira geral. Para quê? Para que nós vamos lapidando as nossas ações na direção do bem. Se estivesse cada um sozinho no mundo, sem ninguém para conviver, tipo morando sozinho numa floresta, numa montanha, não haveria prática do bem, não haveria exercício, não haveria transformação. A transformação se dá pelo exercício. E começa esse exercício no ambiente familiar, no lar. Ali estão os principais desafios. E muitas vezes nós ficamos lamentando as lições que o lar nos convida, os desafios que a experiência no ambiente familiar nos convida. E não tem nada ali que não seja com um propósito. Até eu provoco a reflexão da seguinte forma: se eu tenho que aprender paciência nesta encarnação, Deus me coloca numa família zen, tranquila, serena, vou aprender paciência? Não. Ele me coloca com as lições e as experiências que eu preciso para aprender paciência, assim tolerância, indulgência, benevolência, todas as virtudes que compõem o amor, porque é preciso conhecê-las e vivê-las, não tem outra saída. Então, Kardec, pegando esses ensinos de Jesus, ele cria esse capítulo, com auxílio desses ensinos, mas com auxílio daquilo que os Espíritos já tinham trazido, principalmente no capítulo 10º da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele trata da lei de justiça, amor e caridade, que é a síntese de toda a lei, é o resumo de toda a lei. Tudo está embutido
nisso. E poderemos dizer que tudo, inclusive a justiça, está embutido no amor, mas no amor em ação, que se chama caridade. E a justiça é uma das ações da caridade, como todas as outras virtudes que devemos conquistar. Então precisamos caminhar, o que nos falta é viver. E normalmente nós ficamos esperando dos outros para conosco. Se alguém fizer para mim, eu faço. Se alguém tiver paciência comigo, eu tenho. Se não tiver paciência, eu sou como sou. E vou continuar rastejando neste mundo de provas e expiações, enquanto eu não decidir mudar. E a mudança não é milagrosa. Estamos falando isso aqui hoje, de repente alguém confia no que eu estou dizendo, e eu estou dizendo falas e lições de Jesus e da doutrina dos Espíritos, e vai sair daqui caridoso de forma incondicional. Não vai. É um processo. A partir do momento que nós vamos compreendendo as lições de Jesus, nós precisamos colocar em prática. Mas hoje, no meu entendimento, nós já temos uma boa compreensão teórica das lições do Cristo. Mas a prática ainda estamos engatinhando. Ainda não vivemos. Se conhecemos em teoria 20% do Evangelho de Jesus, se conhecemos em teoria 20% da profundidade, da grandeza do Evangelho de Jesus, que eu não creio que passe disso, na humanidade como um todo, alguns talvez um pouquinho mais, outros menos, mas em linhas gerais. E não só do Evangelho, de todos aqueles emissários que Deus mandou, seja budista, muçulmano, não importa, são lições que Deus está nos mandando, são prepostos do Cristo. Então, se conhecemos, em teoria, 20% do Evangelho de Jesus, e não creio que, enquanto humanidade, no todo, não passa disso, quanto vivemos, desses 20% que já conhecemos, quanto vivemos? 1%, 2%? O que falta não é teoria, é equalizar aquilo que já conhecemos com a prática. Mesmo que não conheçamos tudo, e não vamos conhecer tão cedo tudo, é muito profundo. Está muito longe ainda de compreendermos na sua plenitude. Mas o que já temos de compreensão é suficiente para uma prática melhor, uma vida melhor, e chegarmos no futuro que Emmanuel propõe no livro citado, Pão Nosso, item 41. Vale a pena dar uma olhadinha lá e sonhar, porque por enquanto é sonho. Para alguns vão olhar aquilo ali e vão achar que é utopia, é impossível para a humanidade. Porque é da mesma forma que você está lá no ensino fundamental, sonhando com a faculdade de medicina, de engenharia, ela se torna quase uma utopia para você, porque ainda tem até uma pedra no caminho chamado vestibular. Também, para chegarmos nesse futuro que Emmanuel propõe, e que chegaremos, porque Jesus diz que nenhuma das suas ovelhas se perderá, então nós chegaremos. Para alguns vai parecer utopia, e aí estes não vão buscar chegar lá, ou vão postergar. Mas nós que possamos compreender essas possibilidades, estabelecer em nós a confiança nos objetivos do Criador, fé, e caminharmos nessa direção. Esse mundo futuro que Emmanuel nos propõe, que só atingiremos com a caridade, que é o amor em exercício, nos leva, portanto, àquilo que todos sonhamos, que é a felicidade. E felicidade só é possível com fé no futuro e paz de consciência. Ou seja, só tem paz de consciência quem pratica o bem. Quem não pratica ainda tem débitos com a consciência. Isso está no capítulo, na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, quarta parte do Livro dos Espíritos. E nesta mesma direção, também Kardec pega como referência, com certeza, porque ele coloca neste capítulo, para chegar a esta conclusão e fazer essa ligação daquilo que a doutrina espírita traz com o Evangelho de Jesus, ele pega também a caridade segundo Paulo de Tarso,
E Paulo de Tarso faz um verdadeiro poema falando da caridade. Só esta tratativa de Paulo já daria algumas palestras. Diz Paulo: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível. Perdão, aqui não é ainda Paulo, eu me atropelei. Aqui ainda é a caridade segundo Jesus, tá? Considerações de Kardec. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos nessa pergunta: como devemos nós entender a caridade segundo a compreensão do próprio Cristo? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Pegaram? Já dividimos a caridade em benevolência, indulgência e perdão. Aí depois dá para pegar no dicionário e traduzir o que é benevolência, o que é indulgência, o que é perdão, e nós vamos expandindo o que compõe este bolo chamado caridade, que devemos usar em nossas vidas. Porque isso nos reforça a ideia de que caridade não seja apenas a questão de esmola, e esta é a mais simples. E aí sim, o amor e a caridade, conclui Kardec, explicando esta pergunta 886, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Aqui já há uma lição. Eu quero que façam para mim, mas não faço para os outros. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem é uma máxima de ouro que Jesus perpetua. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E aí está a chave. Quando nos como irmãos. Irmãos como? Talvez tenha alguns que sejam irmãos aqui consanguíneos, mas todos nós aqui somos famílias e pais diferentes, mães diferentes. Como irmãos? Irmãos enquanto espíritos na paternidade divina. Essa é a condição de irmãos que Jesus nos propõe. E esta a condição que ele fala, que ele nos coloca quando diz que Deus é Pai. É Pai do Espírito, não é do corpo. O corpo é matéria. A matéria está aí criada, é só pegar, transformar, fazer unir 2 gametas e nós temos aí a formação de um corpo. Deus é Pai do Espírito. E nos tratarmos como irmão enquanto espíritos. E no corpo físico, somos irmãos em espírito. Cada um de nós é um espírito que está ocupando, habitando um corpo. Há muitas moradas na casa de meu pai. O corpo físico é uma das moradas. A terra é outra morada. O mundo espiritual, quantas moradas? No mundo físico, basta olhar as estrelas. Nós vamos encontrar todos esses astros que perambulam pelo espaço, são habitados, dizem os espíritos a Kardec, porque Deus não criaria nada inútil. Portanto, amarmos como irmão. A caridade segundo Jesus, prossegue Kardec, nesse mesmo capítulo 15, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Nas relações mundanas, nós temos essa relação de hierarquia, muitas vezes. No lar nós temos hierarquia, os pais, os filhos. Temos uma hierarquia lateral, uma relação colateral entre irmãos, exercício do amor, fraternidade. Então, precisamos, mas temos relações hierárquicas, né? O médico é importante e é superior para mim na hora que eu estou doente. Na hora que eu quero construir um prédio, o engenheiro se torna superior. Então, nestas relações, é isto que Kardec está nos colocando, nós precisamos abranger nessas relações a ação da caridade proposta pelo Cristo, indulgência, benevolência e perdão, e por aí afora, em todas as nossas relações, em todas as nossas ações. E só assim teremos um mundo melhor que muitas vezes sonhamos. Agora sim, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também falando, entendendo Jesus, e Kardec entendendo a lição de Paulo, pela mesma compreensão, coloca nesse capítulo a lição de Paulo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15 também. Ainda que eu falasse
todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos. Se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que tivesse dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Prossegue Paulo, mas eu vou ficar por aqui. O que ele está nos mostrando? Mesmo que eu dê tudo que eu tenha, mesmo que eu seja um gênio, mesmo que eu tenha a fé mais profunda do mundo, se eu não tiver caridade, nada sou. Por quê? Se eu não praticar o bem. O amor pelo amor. Muitas vezes a gente pratica, né? Eu vou fazer a um pobre, porque Deus vai me dar em dobro. Isso não é prática do amor, não. Isso é negócio. Isso é troca. Isso é comércio. E ainda colocamos Deus na barganha, né? A gente barganha com Deus, né? Para que Ele nos dê em dobro. Aí fica fácil, né? Aí a gente pega o carro e dá para alguém. Aí Deus me dá 2. Isso é barganha, isso é negócio. Não é assim que funciona. Eu vou receber de volta tudo o que eu fizer de bom, de bem. Mas a moeda é mais poderosa quando eu faço de forma incondicional, sem esperar nada em troca. Que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. É isso que Paulo está nos mostrando. Não importa o que eu faça, se eu não fizer por amor, com o sentido de produzir o bem ao meu próximo, não é caridade, e nada disso, pouco disso tem valor. Então não é valor monetário. Lembramos lá do óbolo da viúva, quando as pessoas chegavam no gasofilácio, local de doação, de entrega para contribuir com o templo. Quem podia doava de mãos cheias, e uma viúva deu 2 moedas. O que Jesus disse? Na verdade ela deu mais do que todos. Por quê? Porque ela deu da sua própria necessidade. Ela abriu mão da sua necessidade para ajudar. Lição que Jesus nos apresenta para mostrar o que seja a caridade. Portanto, o amor é a máxima do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas o amor requer ação. E aí nós fazemos a conexão de amor e caridade. A caridade é a obra produzida pelo amor. Se não for produzida pelo amor, não é caridade. Pode ser negociada, até com o Criador, até com os santos, né? Muita gente negocia com santos. Até não tem o negócio de virar o Santo Antônio de ponta cabeça lá, né? É uma negociação. Tudo isso é negociação. A caridade verdadeira é aquela que é feita de forma incondicional, sem pensar em volta, sem pensar em troca, sem pensar em retorno. Esta é a verdadeira caridade. É feita o amor pelo amor. Já estamos próximos desse caminho? Longe? Não, nem pensemos muito nisso, porque senão vai começar a doer, né? Vai dar um peso, pode dar até depressão, né? Pode dar até angústia, depressão. Não temos que nos assustar. Temos que tomar consciência disso e fazermos o nosso esforço. E não se faz por milagre. Não é um milagre. Não é um episódio. É um processo que deve ocorrer. Lembremos lá da caridade do bom samaritano, propõe Jesus, e ali ele nos chama a atenção. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Poderíamos até dizer, descia da cidade santa para a cidade da perdição, Jericó. Foi assaltado, jogado ferido à beira do caminho. Por ele passou um levita, que era uma espécie de sacerdote, passou um sacerdote, passaram ao largo. E aí passou um samaritano que o viu, socorreu, levou para uma estalagem, pagou o dono da estalagem e ainda disse: vou seguir viagem, mas se faltar na volta eu complemento, atenda a ele.
Não perguntou o que o cara estava indo fazendo da cidade santa para a cidade da perdição. Não perguntou por que ele estava sozinho, não fez nenhum tipo de pergunta, apenas socorreu diante da necessidade daquele que estava ferido. Essa caridade, é essa ação que Deus espera de nós através das lições do Cristo. O bom samaritano está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. É uma história lindíssima, porque tiramos aí do bom samaritano, além o samaritano era um povo considerado herege pelos sacerdotes, pelos judeus na época. E Jesus aí te traz uma grande lição. Não é a nossa bandeira religiosa, não é o fato de eu estar fazendo palestra aqui, não é o fato de eu ser padre, de eu ser pastor, que vai me fazer melhor. São as minhas ações. O levita passou o largo, o sacerdote passou o largo. Quem socorreu? Aquele que era considerado herege. Portanto, não é a bandeira religiosa, não é o templo que eu estou que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a minha ação, a minha atitude. O quanto amor ela propõe, quanto a caridade ela encerra. A minha atitude. Se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite, a vocês internautas pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.